Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos amigos, vamos direito. Vamos chegando aí, dizendo de onde que vocês estão falando, que eu quero conversar com vocês aqui, viu? Quero falar com todo mundo aqui, vamos chegando, galera. É isso aí. Plano de fundo aí de música de vencedor, viu? Isso é música de vencedor. Vamos chegando aí, dizendo de onde que vocês estão falando, que eu primeiro quero mandar beijo para todo o Brasil. Boa noite, Rosa. É isso aí, galera, vamos chegando. Música de rock balboa, música de vencedor, de lutador, de batalhador. Galera de Porto Alegre, Grande Edson chegando aí, Natal, Brasília, Uberlândia, Floripa, Roraima. A galera do Direito News já entrou aí também com a gente, chegou aqui, que maravilha, que bacana. Galera de São Paulo, Macapá, Amapá, Teresina, Brejo Santo, Ceará, Aracaju, Goiânia, Araruama, Rio de Janeiro, São Luís no Maranhão, maravilha! Já vou fazer logo um pedido bem bacana para vocês. Clica nos 3 pontinhos aqui, ó. Convida todos os amigos, assim como o Direito News já fez aí, ó. Convida todo mundo, que eu quero todo mundo participando da nossa transmissão. É isso aí, vamos compartilhando primeiro. Maravilha, beleza, Fabiano, já advogado aí. Mas vamos junto. Deise, minha querida, beijo pra você. É isso aí, galera. Vamos falar hoje sobre empregado doméstico. Serve muito para OAB, para concurso público. Quem cair de muita prova do TRT, você vai fazer agora a prova do TRT. Aproveite, viu? Luciane, a aula vai ficar gravada assim no Periscope aqui do Amo Direito, tá? Por tempo indeterminado, tá certo? Vou pedir para você já clicando aqui, convidando os amigos, que eu quero todo mundo aqui com a gente, tá certo? Gente, já queria falar com vocês aqui rapidinho. Eu fiz de tudo para não atrasar a nossa transmissão, né? Que eu tava já me preparando aqui para poder fazer a transmissão. Recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. E aí era minha esposa falando comigo. Acabou de ser assaltada, né? Levaram o celular dela. E aí eu tive que prestar o suporte a ela. É a questão da insegurança no Brasil, né? O pessoal do Espírito Santo aí sabe bem o que é que está acontecendo, né? Questão de greve de polícia. Realmente acontece. Graças a Deus, Deus é mais poderoso, guardou a vida dela. Ela tá bem, tá em paz, né? Mas graças a Deus tá tudo bem, tá? Agradeço aí o carinho dos amigos. Foi aqui em Salvador, o pessoal que tá perguntando aí. Foi aqui em Salvador, tá certo? O rapaz estava armado, apontou a arma para ela, levou o celular, mas graças a Deus, Deus permitiu que não acontecesse nada com ela, tá bom? Isso, tá ok? Beleza, mas vamos lá, vida que segue, vamos para frente, vamos aproveitar para a gente correr atrás, né, do nosso prejuízo também, né? Celular é bem material a gente consegue correr atrás depois, né? Mas o importante é que a vida da gente está preservada, né? Deus é mais poderoso e guardou a gente de um mal maior, né? Isso, valeu, Deise, brigadão, minha querida, brigadão. Bom, vamos lá, galera, vamos lá. Segura um pouquinho aí agora as mensagens, tá? Segura um pouquinho aí, grande ali. Beijo pra você, minha querida. Com certeza Deus nos protege sempre. Deus é poderoso. Assim como Deus nos ajuda com as dicas iluminadas também na hora da nossa prova, Ele ajuda também a gente na hora do mal, na hora que a gente está aflito. É Ele quem nos guarda. Nosso socorro vem do céu sempre, né? Vem de Deus, Criador de todas as coisas. Gente, vamos lá, galera, queria conversar com vocês aqui sobre o empregado doméstico. E eu vou pedir um favor para você. Você que tiver com seu Vadmecum aí aberto, ou tiver com o computador aí na frente, abre aí na Lei Complementar 150 de 2015. Abre aí na Lei Complementar 150 de 2015. Pega um papel e uma caneta que a gente vai anotar muito, mas muito aqui na nossa transmissão de hoje, tá? Aproveita aí que a gente vai anotar muita coisa aqui. Então já aproveita para pegar papel, caneta, lápis, o que você quiser, tá? E segura na lei, pega aí o Vadmecum, abre na Lei Complementar 150 de 2015, que eu tenho certeza que você vai anotar muita coisa aqui, tá? Vamos lá. Isso aí, galera, vamos junto. Olha só. A primeira coisa quando a gente pensa na Lei Complementar 150 de 2015 é que a gente pensa que a Lei Complementar 150 veio para regulamentar os direitos do empregado doméstico, quando na verdade foi a Emenda Constitucional 72 que trouxe a regulamentação dos direitos dos domésticos previsto na Constituição.
Certo é que lá na Constituição, no artigo 7º, que prevê os direitos sociais de todos os trabalhadores, ele inclui, grande Camila, minha querida amiga, pessoal aí da Editora Método, queria mandar um beijo especial para a galera da Editora Método aí, Camila, minha querida, só tem livro bacana lá, inclusive a Doutrina, volume único para a OAB, sensacional para a galera que vai fazer o OAB aí, é indispensável essa Doutrina, volume único, viu? Tem muita coisa, inclusive o Mestre Aras é autor dessa edição aí também, tá certo? Já indico pra galera aí, se tiver com dúvida onde encontrar, pergunta a Camila aí, minha querida amiga, que vocês vão encontrar, tá certo? Olha só, presta atenção aqui que a Lei Complementar 150 de 2015, ela não veio para regulamentar, ela veio simplesmente para trazer algumas disposições acerca dos direitos dos empregados domésticos. E aí a primeira coisa que a gente pensa e deve pensar quando a gente fala em empregado doméstico depois da Lei Complementar 150 de 2015 é exatamente no conceito. Porque antigamente a gente tinha um conceito de empregado doméstico, então dá uma olhadinha logo no artigo 1º aí da Lei Complementar, a gente tinha um conceito que dizia que empregado doméstico é aquele empregado que presta serviço de natureza contínua, ou seja, com habitualidade, com subordinação, com onerosidade e pessoalidade. Esses elementos, esses 4 elementos, permanecem na Lei Complementar 150 de 2015. A gente tem, então, lembra aí daquele macete que eu dou para vocês em aula, o shopping, né? O empregado, quando sempre fala empregado vai para o shopping. O que é shopping? Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, em relação ao empregado doméstico, é a mesma coisa. O empregado doméstico é aquele empregado que presta serviço de natureza contínua, ou seja, com habitualidade, com pessoalidade, com onerosidade e com subordinação, ok? São esses 4 elementos. Só que vem uma diferença para o empregado comum. O empregado doméstico, ele vai prestar o serviço sempre à pessoa física ou família. Então esses 4 elementos prestando serviço à pessoa física ou família. Isso quer dizer que o empregador doméstico, ele jamais, em hipótese alguma, pode ser uma pessoa jurídica. Ah, Diego, mas se eu tiver, por exemplo, uma cozinheira, está prestando serviço à empresa do meu pai, ela não é empregada doméstica. Ela é empregada comum, convencional, jamais empregada doméstica, embora a função que ela exerça seja uma função mais típica de empregado doméstico. Nesse caso, por estar prestando serviço a uma pessoa jurídica, ela não pode ser considerada como empregada doméstica, ok? Uma outra coisa interessante que a gente tem em relação ao conceito de empregado doméstico é que o empregado doméstico vai sempre prestar serviços, sempre prestar serviços no âmbito residencial da pessoa física ou família. Peraí, Diego, você está querendo dizer que uma família pode ser empregador doméstico? Sim, inclusive caiu na penúltima segunda fase do exame da ordem, dizendo que a reclamação trabalhista de doméstica deveria ser ajuizada contra uma família. Galera de Teresina aí, um beijo, viu, minha querida? Que deveria ser ajuizada contra uma família, que era a família Moraes, era o empregador da família Moraes. Então o empregado doméstico, ele vai prestar serviço no âmbito residencial da pessoa física ou da família, nunca em um outro âmbito diferente do âmbito residencial. Não posso prestar serviços no âmbito de uma pessoa jurídica, como eu disse a vocês, tá? E a grande diferença que a gente tem do conceito anterior do empregado doméstico para esse conceito de agora é que antigamente, no conceito anterior, um beijo para a galera de Aracaju, que o conceito anterior a gente não tinha um elemento objetivo no que tange a habitualidade da prestação de serviço. Isso quer dizer que antigamente a gente tinha que empregado doméstico era simplesmente uma pessoa que prestava serviços com habitualidade, mas a gente ficava a um critério subjetivo. O julgador é que deveria dizer o que no caso concreto era considerado habitualidade ou não. Poderia ser na cabeça de um juiz a habitualidade de um empregado doméstico que prestasse serviço a uma pessoa física ou família pelo menos 2 vezes por semana. Grande Michele, beijo pra você. Pelo menos 3 vezes por semana. Aí a gente não tinha, melhor dizendo, um elemento objetivo que enquadrasse o empregado doméstico no que tange a sua habitualidade da prestação de serviço. Só que a Lei Complementar 150 de 2015 trouxe agora um elemento objetivo. E é considerado empregado doméstico agora todo empregado que presta serviço com essas características que nós falamos agora, mas pelo menos 2 vezes por semana. Por mais melhor,
por mais de 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana não é considerado empregado doméstico. De 3 vezes por semana em diante é sim considerado empregado doméstico, agora de acordo com a Lei Complementar 150/2015. Ok? Beleza? Maravilha? Show de bola! Outra coisa interessante que eu já quero que você anote, isso pode cair na sua prova. Pelo amor de Deus, anote isso. O empregado doméstico não pode ser, nunca, em hipótese alguma, menor de 18 anos. É vedada a contratação do menor de 18 anos na função de empregado doméstico. E aí pode cair na sua prova, por exemplo, relatando um caso prático e da situação de um empregado que tem menos de 18 anos. E aí ele não pode ser contratado como empregado doméstico. Vou fazer um pedido a vocês, quero que vocês apertem aí, dê muito coraçãozinho para eu saber que a transmissão não está travando. Eu não estou vendo muito coração aqui. Então, queria pedir que você, isso, dá coração aí para eu ver que a transmissão não está travando, para eu ver que eu não estou falando sozinho. Segura a mensagem e aí a gente vai clicando em coraçãozinho aqui para eu ver que eu não estou falando sozinho, tá bom? Clica nos 3 pontinhos aqui, convida os amigos e vai dando coraçãozinho. E fica todo mundo até o final, que no final eu tenho uma surpresa maravilhosa para vocês, tá bom? Uma surpresa maravilhosa para vocês. Diego, existem 2 dias fixos ou aleatórios? Podem ser pelo menos 3 dias na semana. Podem ser dias aleatórios, não precisam ser dias fixos. Nessa semana, segunda, quarta e sexta. Na outra, terça, quinta e sábado. Não interessa. Pelo menos 3 vezes por semana já é considerado empregado doméstico. Ok? Beleza? Maravilha. Diego, será que o empregado doméstico pode ser contratado por tempo determinado? Pode sim. O assunto é empregado doméstico. Pode ser contratado por tempo determinado, sim. Em 2 hipóteses, eu posso fazer a contratação por tempo determinado. Quais são as hipóteses, Diego? Primeira hipótese é o contrato de experiência. A primeira hipótese é mediante contrato de experiência. Ok? Vou chegar ainda aí na jornada. Na segunda hipótese, é para caracterizar uma substituição pessoal ou transitória de um empregado da família, ou então quando o empregado doméstico tiver um contrato interrompido ou suspenso. Calma, gente, segura as perguntas aí que eu vou responder direitinho, tá? Segura um pouquinho as perguntas aí, presta atenção. Observa aqui o detalhe, porque se faz a pergunta, se você quiser fazer a pergunta é livre. Agora faça a pergunta se eu estiver falando sobre essa parte agora, senão embola o assunto e aí eu vou ter que segurar e não vou poder responder, tá certo? Presta atenção aqui. Segura aqui o que eu estou falando, presta atenção. São 2 formas que eu posso fazer a contratação por tempo determinado. Primeiro, mediante um contrato de experiência. Segundo, em caso de substituição pessoal e transitória, substituição de pessoal transitória. Ou então, quando eu tiver o contrato interrompido ou suspenso. Como assim, Diego? Vamos por partes. Primeiro, contrato de experiência. O que é o contrato de experiência? O contrato de experiência é aquele contrato em que o empregado e o empregador vão se testar mutuamente para viabilizar a contratação por tempo indeterminado. Esse contrato de experiência é igual ao do empregado convencional. No caso do empregado doméstico, esse contrato de experiência deve ser por escrito e esse contrato de experiência deverá ser de no máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Cabe prorrogação, Diego? Cabe, galera. Uma única prorrogação dentro dos 90 dias. Uma única prorrogação dentro dos 90 dias. Diego, e se for ultrapassado o prazo de 90 dias, Diego? Se for ultrapassado o prazo de 90 dias, aí nesse caso, vira um contrato por tempo indeterminado, tá? Segura aí, porque não estou falando ainda da reforma. Exatamente, vira um contrato por tempo indeterminado. Exatamente como Marisa falou aí. Perfeito, show de bola, tá? Diego, e como assim uma substituição uma substituição transitória de pessoal? Por exemplo, eu tenho um empregado doméstico que cuida da minha filha. A babá da minha filha, eu vou colocá-la de férias. Ela vai sair de férias, vou precisar colocar uma outra pessoa no lugar enquanto ela está de férias. Aí eu faço uma contratação por tempo determinado enquanto ela está de férias. Diego, entendi, beleza, já entendi essa parte.
E quando é, Diego, então, que eu posso fazer uma contratação por tempo determinado em caso de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho? Simples, simples, simples. Vamos supor que eu tenho uma empregada doméstica, essa mesma babá da minha filha. A babá da minha filha se acidentou, gente, pelo amor de Deus. Sofreu um acidente de trabalho, teve que ficar encostada no INSS. Ficou encostada, Diego, pelo menos um ano ela ficou lá encostada no INSS. Tá com contrato de trabalho suspenso. Passou de 15 dias já é suspensão do contrato de trabalho. Grande Borba, galera aí, ó, que quer pegar uma pessoa que entende de processo civil, pode seguir meu amigo Borba aí, ó, acabou de se manifestar aí. Então preste atenção. Agora, se a minha empregada sofreu um acidente de trabalho, o contrato de trabalho está suspenso, nesse caso se for mais de 15 dias, nesse exemplo que eu dei para vocês, posso colocar uma outra pessoa no lugar. Diego, me diz uma coisa, no contrato de experiência eu tenho um prazo máximo de 90 dias. E nesse caso, por exemplo, que você deu aí, de necessidade transitória de substituição de pessoal, e nesse caso que você está falando aí, Diego, que a sua empregada sofreu um acidente de trabalho, tem um limite, um prazo máximo? Sim, tem um prazo máximo de 2 anos, ok? Eu tenho um prazo máximo de 2 anos para a contratação por tempo determinado nesse caso. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Diego, o que é que a gente vai falar agora da contratação da empregada doméstica? O que eu queria falar com vocês da contratação da empregada doméstica é da jornada de trabalho do doméstico, tá? Olha só. Maravilha, Soninha. Um beijo pra você, minha querida. Olha só. Contratação por tempo, ou melhor, jornada de trabalho. O que é que eu tenho a falar para vocês de jornada de trabalho? O empregado doméstico ele deve cumprir uma jornada de trabalho idêntica à do empregado convencional. No mínimo, no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana. Ultrapassou essa jornada, ou a diária ou a semanal, aí já recebe um adicional de pelo menos 50% sobre a hora normal de trabalho. Tá bom? No mínimo, no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana. Diego, me diz uma coisa. Me surgiu uma dúvida. Eu sei que o empregado convencional pode ser contratado por tempo determinado. E pode ser contratado também, Diego, por regime de tempo parcial. E o empregado doméstico, Diego? O empregado doméstico pode ser contratado em regime de tempo parcial? Sim, meus queridos, sim. O empregado doméstico pode ser contratado em regime de tempo parcial. Diego, me lembra, o que é o regime de tempo parcial, Diego? O regime de tempo parcial é aquele regime em que o empregado vai trabalhar no máximo 25 horas por semana. O empregado doméstico pode trabalhar 25 horas por semana. Agora, olha a dica iluminada que eu vou dar para você aqui agora. Não vou nem pedir para você colocar as lâmpadas aí na tela, não vou nem pedir porque senão vai travar para todo mundo. Só escuta a informação e anota. Preste atenção, olha só. O empregado doméstico, quando trabalhar em regime de tempo parcial, ele pode fazer até 1 hora extra por dia. Anote isso, até 1 hora extra por dia, desde que não ultrapasse 6 horas diárias de trabalho e haja um acordo escrito feito com o seu empregador. Diego, isso é tão importante, repete para mim. Eu repito, preste atenção, anote isso, ó. O empregado doméstico que trabalha em regime de tempo parcial, ele pode trabalhar fazendo até 1 hora extra por dia, e nesse dia que ele fizer essa hora extra por dia, ele não pode trabalhar mais do que 6 horas, e desde que haja acordo escrito entre empregado e empregador. Beijo, Amandinha, para você, minha querida. Não pode passar de 6 horas por dia e tem que ter um acordo escrito entre empregado e empregador, ok? Tranquilo? No caso do empregado comum, já vou fazendo o paralelo para você, o empregado comum não pode fazer hora extra em regime de tempo parcial. O empregado comum não pode fazer hora extra em regime de tempo parcial, ok? Beleza? Maravilha. Outra coisa importante que eu tenho a falar para vocês, muito importante, em relação ainda à jornada de trabalho. Olha só, o empregado doméstico, ele pode fazer a formalização de um banco de horas com o seu empregador. Diego, pode ter banco de horas de empregado doméstico? Sim, pode ter banco de horas de empregado doméstico. Agora preste atenção no detalhe que eu quero falar para você. No caso do empregado doméstico, o banco de horas não precisa ser formalizado mediante norma coletiva. Pode ser mediante simples acordo escrito entre empregado e empregador.
não precisa de norma coletiva, sempre estagiários em peso aqui. Então preste atenção nesse detalhe muito importante. No caso de empregado comum, formalização de banco de horas sempre precisa de norma coletiva. No caso do empregado doméstico, basta que haja acordo escrito entre empregado e empregador. Agora eu vou dar uma dica iluminada para você aqui também. Só eu e você e eu. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Olha só, hein? Olha só, é o pulo do gato. Presta atenção, olha só. Se liga aqui o que eu vou falar agora. Presta atenção, presta atenção. No caso do empregado doméstico, se cair na sua prova esse tema, fique tendente a marcar a opção que fala de acordo escrito entre empregado e empregador. Porque essa lei 150 de 2015, ela privilegiou o acordo escrito entre empregado e empregador. Não que necessariamente em todo caso vai ser verdadeira, assertiva, que falar de acordo escrito entre empregado e empregador. Não necessariamente, mas tenha uma tendência a marcar essa opção, porque efetivamente a Lei Complementar 150 de 2015 ela deu um privilégio a esse acordo escrito entre empregado e empregador, ok? Beleza? Maravilha. Diego, como é que funciona o banco de horas do empregado doméstico? No caso do banco de horas do empregado doméstico, é bem semelhante ao empregado convencional. Por que é semelhante? Eu tenho um prazo de 1 ano para compensar todas as horas. Diego, relembra para mim, por favor, como é esse negócio de banco de horas. Banco de horas é o seguinte, de uma forma muito simples. A hora que o empregado trabalha a mais num dia é compensada com horas a menos em outro dia. É como eu sempre gosto de explicar para você. Todo empregado tem uma caixinha. Ele tem uma caixinha mesmo. Aí as horas extras que ele faz, eu coloco dentro da caixa. Vou colocando dentro da caixa, dentro da caixa, dentro da caixa. Para que, quando ele precisar de uma folga ou eu quiser liberar mais cedo, eu tiro as horas extras de dentro de uma caixa. Ah, Diego, então você está querendo me dizer que as horas extras não são pagas com adicional de 50%? Exatamente, você pegou a veia do negócio. As horas extras não são pagas com adicional de 50%. Por que, Diego? Porque nesse caso, as horas extras são compensadas com horas a menos de trabalho em outro dia. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, pelo amor de Deus, eu quero estar muito inspirado hoje, então chama essa galera, clica nesses 3 pontinhos, chama todo mundo para vir para cá, tem muita coisa de doméstico para falar com vocês ainda aqui hoje. Clica aqui nos 3 pontinhos e convida, porque se você chegou e ainda não viu, chama a galera que a galera vai ver também. Preste atenção que isso, Daphne, beleza, minha querida, convida todo mundo aí, tá? Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Olha como é que funciona o banco de horas dos empregados domésticos. É diferente nesse caso do empregado comum. No caso do empregado doméstico, olha o que é que acontece. As primeiras, anote isso aí, por favor, anote aí. Pegue seu papel, sua caneta e anote isso. As primeiras 40 horas extras mensais que o empregado doméstico fizer, exatamente, as primeiras 40 horas extras mensais que ele fizer, deverão ser pagas pelo empregador. Ah, Diego, então não vão para o banco de horas? Isso, as primeiras 40 horas não vão para o banco de horas, ok? Não vão para o banco de horas. Perfeito? Perfeito? Maravilha. Só que dessas primeiras 40 horas extras que ele fizer, que tem que pagar, eu posso abater aí toda hora a menos que o empregado trabalhar. Por exemplo, se ele faltou algum dia, se ele saiu mais cedo algum dia, eu tiro dessas 40 horas extras que ele fizer. As primeiras que eu deveria pagar, eu posso abater as horas que ele trabalhar a menos. Abato as horas que ele trabalhar a menos. Aí pago o saldo. As horas excedentes a essas 40 horas extras mensais, aí essas vão para o banco de horas. Deu para entender? As primeiras 40 deverão ser pagas, podendo abater as horas a menos de trabalho, e as demais todas vão para o banco de horas, ok? Entenderam isso aí direitinho? Maravilha, maravilha. Show de bola. Diego, me diz uma coisa. O empregado doméstico, ele pode trabalhar em regime de 12 por 36? Aí primeiramente você pensa assim, não, regime 12 por 36, eu não vejo uma possibilidade, Diego, do empregado trabalhar 12 por 36. É porque você está pensando que empregado doméstico é só a babá, é só a cozinheira, mas tem o segurança da casa. O segurança da casa, ele pode trabalhar, por exemplo, no regime 12 por 36. Mas olha a grande diferença que eu vou falar para vocês. No caso do empregado convencional, a jornada 12 por 36 só pode ser formalizada mediante lei ou norma
coletiva. Isso para o empregado comum, para o empregado convencional. Isso aí, Robertão, anota tudo, meu querido, não passa nada. Isso tem que ser mediante lei ou norma coletiva. Mas no caso do empregado doméstico, fala para mim aí, a gente já combinou, no caso do empregado doméstico pode ser mediante simples acordo escrito entre empregado e empregador. Que beleza, maravilha, é isso mesmo. Exatamente, maravilha, Marisa, show de bola, é exatamente isso, você pegou a coisa, olha só. Segunda diferença que eu queria falar para você. No caso do empregado comum, se o empregado comum trabalha em regime 12/36 e cai um trabalho num feriado, ele tem direito a receber em dobro no empregado comum. No caso do empregado doméstico, não. No caso do empregado doméstico, considera-se compensado o trabalho feito em feriado. Exatamente, considera compensado o trabalho feito em feriado. Ok? Perfeito? Maravilha? Show de bola. Outra coisa em relação aqui à jornada 36 do empregado doméstico, ele também não tem direito à prorrogação do adicional noturno. Como assim, Diego? Me explica uma coisa aí. Pronto, voltou. Voltou ou tá mudo? Me explica aí. Pronto. Vou esperar só vocês se manifestarem aí. Já tá com som agora? Voltou? Perfeito, maravilha. Voltou, perfeito. Show de bola. Pronto. Segura um pouquinho a mensagem aí que já voltou, tá certo? Segura um pouquinho a mensagem. Isso. Vou repetir. Pronto, beleza. Obrigado, galera. Obrigado pelo apoio. Gente, tô vendo que tem muita gente na nossa transmissão aqui. Tô muito feliz, mas eu tô feliz é por vocês, não é por mim. É por vocês, porque numa sexta-feira à noite, podendo você estar aí na balada, tá no bar, tá na festa, você tá aqui aprendendo o direito do trabalho. Sabe o que é isso? Isso é sintoma de vencedor. Exatamente, é sintoma de vencedor. Só os vencedores é que vão até o final. Tem até um ditado que diz, né? A vitória só é dada àqueles que nunca desistem. Exatamente. A única diferença entre aquele que venceu e aquele que perdeu é que aquele que perdeu desistiu de lutar pela vitória. Certo? Beleza? Maravilha. É, Rosa. Eu me toquei que hoje é sexta-feira também, viu? E tô aqui com vocês, tá bom? Beleza, maravilha. Eu só vejo gente vencedora aqui nessa transmissão, viu? De verdade. Não é pra jogar confete em vocês, não. É verdadeiramente isso que eu tô vendo aqui, tá? Olha só. O que eu estava falando é da jornada 12/36 do empregado doméstico. No caso da jornada 12/36 do empregado doméstico, quando há a prorrogação do adicional noturno, ele não tem direito a receber adicional noturno sobre essa prorrogação. No caso do empregado convencional, sim. Eu já até falei com vocês aqui na última transmissão. É a súmula 60, item 2 do TST. Anote aí, súmula 60, item 2 do TST, que fala que o empregado comum tem direito à prorrogação do adicional noturno se for cumprida a jornada noturna de forma integral. No caso do empregado doméstico, não. Ok? Beleza? Maravilha. Vou falar agora para vocês, anote o próximo tópico aí que eu vou falar. Vou falar de intervalo de jornada, ok? Vou falar agora de intervalo de jornada. Preste atenção. Intervalo de jornada do empregado doméstico segue a regra geral do empregado comum. Se o empregado trabalha até 4 horas por dia, não tem direito a intervalo entre a jornada. Se ele trabalha entre 4 e 6 horas, tem direito a no mínimo 15 minutos de intervalo. Se ele trabalha mais do que 6 horas, tem direito a no mínimo 1 hora de intervalo. Ok? Beleza? Atenção um detalhe. Observe aqui no que eu vou falar para vocês. Olha só. Presta atenção aqui. Ficou mudo? Eu repito, tá? Presta atenção. Pronto. Eu seguro, tá? Segura um pouquinho aí, tá certo? Pronto, segura um pouquinho aí. Voltou? Pronto, segura. Segura que eu vou repetir. Segura um pouquinho que eu vou repetir. Tava falando aqui. Isso, exatamente. Vamos lá, segura um pouquinho aí agora que eu vou continuar aqui nossa transmissão, tá? Segura um pouquinho. Presta atenção no detalhe aqui, tá? Presta atenção no detalhe aqui. Observe. Eu estava falando que no caso do intervalo entre a jornada,
segue a regra do empregado comum. Até 4 horas não tem direito a intervalo, entre 4 e 6 horas no mínimo 15 minutos e acima de 6 horas no mínimo 1 hora, no máximo 2. O que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: será que há uma possibilidade de redução do intervalo intra-jornada para o empregado doméstico? Sim, meus queridos, sim. Desde que haja, eu não estou ouvindo, acordo escrito entre empregado e empregador. Isso aí, Daphne, eu me arrepiei aqui agora. Desde que haja acordo escrito entre empregado e empregador. Ah, Diego, então aquele intervalo de no mínimo 1 hora do empregado doméstico, ele pode ser reduzido? Pode ser reduzido para até 30 minutos. Anote isso, pelo amor de Deus, isso vai cair na sua prova. Pode ser reduzido para até 30 minutos, desde que haja acordo escrito entre empregado e empregador, ok? Desde que haja acordo escrito entre empregado e empregador. Beleza? Maravilha? Show de bola! Agora eu quero falar uma outra coisa muito importante para vocês. É o intervalo intra-jornada do empregado doméstico que mora no local de trabalho. Exato, o empregado doméstico que mora no local de trabalho. O empregado doméstico que mora no local de trabalho, ele tem direito a um intervalo diferente. Que intervalo é esse que ele tem direito, Diego? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: se o cidadão é um empregado doméstico e mora no local de trabalho, ele tem uma possibilidade muito grande de estar trabalhando o tempo inteiro para o empregador. É ou não é? Está lá aguardando, está assistindo novela, o empregador vai, pega uma água, faz um suco, está trabalhando o tempo inteiro. Ele tem uma possibilidade de trabalhar o tempo inteiro. Então o que foi que o legislador pensou? A gente vai dar um intervalo intra-jornada diferente para esse empregado que mora no local de trabalho. No caso do empregado que mora no local de trabalho, o intervalo intra-jornada pode ser de no máximo 4 horas. No máximo 4 horas, e pode inclusive esse intervalo ser fracionado em 2 períodos, tá? Pode ser fracionado em até 2 períodos, sendo que pelo menos que cada período desses aí tem que ter pelo menos 1 hora. Eu vou repetir para você anotar. Olha só. No caso do empregado doméstico que mora no local de trabalho, ele tem direito a um intervalo de no máximo 4 horas, podendo ser fracionado em até 2 períodos, sendo que cada período tem que ter pelo menos 1 hora, ok? Cada período tem que ter pelo menos 1 hora. Isso aqui não é uma saudação alienígena, tá? E não vá fazer isso em casa, tá? Não vá fazer isso em casa. Sei que você já está fazendo aí, tentando ver se você consegue fazer também, né? Todo mundo tenta, todo mundo tem. Eu não consigo fazer, tal. Tá todo mundo tentando aí, né? Eu sei disso, viu? Bom, vamos lá. Queria falar agora com vocês sobre a possibilidade de um empregado doméstico. Repetir, eu repito, olha só. No caso do empregado doméstico que mora no local de trabalho, o intervalo entre a jornada é de no máximo 4 horas, podendo ser fracionado em 2 períodos, sendo que cada período de intervalo tem que ter pelo menos 1 hora, tá? Cada período de intervalo pelo menos 1 hora. Observe aqui, o empregado doméstico, ele pode acompanhar o empregador em viagem, desde que haja acordado com seu empregador, mediante acordo escrito, antecipadamente essa possibilidade de acompanhar em viagem, tá? Então pode ser feito o acompanhamento em viagem, tá? Isso, comum é no máximo 2, exatamente. Pode ser feito esse acompanhamento em viagem, mas tem que ser acordado por escrito essa possibilidade, tá? Tem que ser ajustada por escrito, não esquece disso. Quando o empregador chama o empregado para acompanhá-lo em viagem, preste atenção, o empregador chamou o empregado para acompanhá-lo em viagem, ele vai receber, por hora de trabalho em viagem, um adicional de pelo menos 25% sobre a hora normal de trabalho. Exatamente, um adicional de pelo menos 25% sobre a hora normal de trabalho, exatamente. E vai ser considerada, boa noite, minha querida, hora de trabalho, a hora que o trabalhador já começa efetivamente a prestar serviço. Não entendi essa parte, Diego, me explica. Olha só, vamos supor que eu chamei a babá do meu filho para me acompanhar em viagem. E aí ajustei por escrito, a possibilidade de ela me acompanhar em viagem. Beleza, chamei ela aí, grande Rejane, beijo para você, minha querida. Olha só, vou repetir, presta atenção, Alisson, presta atenção. Olha só, vou chamar a minha babá para acompanhar o meu filho em viagem junto comigo.
vou ajustar por escrito essa possibilidade. E aí, cada hora... Augusto, se eu não correr, eu não consigo falar, meu filho. Me perdoe, de coração mesmo, de coração. É muita coisa e o tempo é curto, tá? Por isso que eu peço para anotar, tá? E tem a reprise. Aí na reprise você pode dar pausa e assistir quantas vezes você quiser, tá? Não se preocupa não, dá pausa e anota tudo, tá? Se preocupa com isso não. Se eu não correr, eu não consigo falar, tá bom? Um abraço para você. Olha só, preste atenção aqui. Observe o detalhe, tá? Observe o detalhe. Ajustei a possibilidade da minha babá me acompanhar em viagem. E aí, a hora que ela começar a trabalhar, já é considerada a hora de serviço. Como assim, Diego? Preste atenção, isso aí, vamos dar bala. Se eu tô levando ela comigo dentro do carro e ela já tá minando o meu filho, ela já tá trabalhando, então já considera hora de serviço nesse caso aí. Diego, então ela já começou a prestar serviço, exatamente, então já considera a hora de trabalho. Nesse dia ela vai trabalhar no máximo 8 horas e eu já começo a contar a partir da hora que ela está prestando serviço. Entendi. Só que pega o pulo do gato aqui agora. Lembra que eu falei para você que ela vai receber um adicional de pelo menos 25% sobre a hora normal de trabalho? No mínimo 25%? Sim. Só que esse adicional pode ser convertido no banco de horas, pode ser convertido como crédito a ela de trabalho. Digo, agora eu entendi. Vai ficar a opção do empregado receber esse adicional de no mínimo 25% ou creditar esse adicional no banco de horas? Exatamente, fica a critério do empregado nesse caso. Tá certo? Beleza? Maravilha? Show de bola. Quero falar com você agora sobre férias do empregado doméstico. Galera, quem está controlando o tempo, segura pelo amor de Deus, tá? Quem está controlando o tempo, me ajuda, porque eu tô vendo que o tempo está correndo aqui, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Vamos lá, presta atenção. Isso, quem escolhe aí nesse caso é o empregado, tá bom? Vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Observa aqui o detalhe, galera. Convida os amigos aí, isso aí, Robertão, e vamos para cima. Olha só, o empregado doméstico, ele tem direito a pelo menos 30 dias de férias para cada 12 meses de serviço para o empregador. É a mesma coisa do empregado comum, tem um período aquisitivo e o período concessivo, ok? Diego, o que é que tem de diferente entre as férias do empregado doméstico e as férias do empregado comum? Preste atenção. O que é que tem de diferente é o seguinte, está na possibilidade de fracionamento de férias. Anote aí, fracionamento de férias. No caso do empregado comum, preste atenção, no caso do empregado comum, eu somente posso fracionar férias, olha aí, só posso fracionar férias em casos excepcionais, sendo que pelo menos um dos períodos tem que ter 10 dias. No caso do empregado comum é isso, só posso fracionar em casos excepcionais, sendo que um dos períodos tem que ter pelo menos 10 dias. No caso do empregado doméstico, é diferente. É diferente. Como é no caso do doméstico então, Diego? No caso do doméstico, eu posso fracionar de forma geral, não precisa ser apenas em casos excepcionais. A regra é que eu posso fracionar as férias dos domésticos. Também só posso fracionar em 2 períodos, sendo que um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias. Diego, faz um paralelo então. Vamos lá. Empregado comum, posso fracionar férias apenas em casos excepcionais. Empregado doméstico, posso fracionar férias como regra. Em ambos os casos, em 2 períodos, tanto do doméstico quanto do comum. Sendo que no caso do empregado comum, um dos períodos tem que ter pelo menos 10 dias. No caso dos domésticos, um dos períodos pelo menos 14 dias. Ok? Beleza? Maravilha. Diego, já me surgiu uma dúvida aqui, Diego. O empregado doméstico pode vender férias? Ele pode converter férias em abono pecuniário? Sim, meus queridos. O empregado doméstico pode sim vender férias. Diego, mas me diz uma coisa. O empregador doméstico pode se opor a esse direito? Por exemplo, se o empregado doméstico chega ao seu empregador e diz, eu quero vender férias, o empregador é obrigado a comprar? A resposta certa é depende. Depende. Depende de quê, Diego? Do prazo que é feito esse requerimento. Eu lembro de uma coisa dessa do empregado comum. Você lembra? Mas é diferente o prazo. Presta atenção. No caso do empregado comum,
Para que o empregador não possa se opor a esse direito, o requerimento deve ser feito em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. No caso do empregado comum, em até 15 dias antes do término do período aquisitivo. No caso do empregado doméstico, esse requerimento deve ser feito em até 30 dias antes do término do período aquisitivo. Ok? Beleza? Maravilha? Show de bola. Daphne, minha querida, eu não tenho o artigo aqui na minha cabeça, não, mas está na Lei Complementar 150, tá? Está na Lei Complementar 150 de 2015. Eu não tenho aqui na minha cabeça isso, não. Tá bom? Me perdoa, mas eu não tenho, não, tá? Vamos lá. Essa é a diferença. Diego, mas me diz uma coisa. Me surgiu uma dúvida aqui, Diego. E no caso que o empregado doméstico mora no local de trabalho, empregador colocou ele de férias, Diego, o empregado doméstico pode permanecer no local de trabalho quando está de férias? Nesse caso, sim, meus queridos. A lei permite que o empregado doméstico que more no local de trabalho possa permanecer no local de trabalho durante as suas férias. Isso. Quem falou aí, artigo 17, ó, já agradeço para você, viu? Aí, Lívia, brigadão, viu? Brigadão. Aí, Sivoneide, um beijo para você, viu? De coração, um abraço para vocês, tá? Tem um pouco tempo ainda para falar com vocês. Deixa eu selecionar aqui o que é que eu vou falar, tá? Ainda da lei complementar. Beleza? Vamos falar de uma coisa interessante aqui para vocês, que é o fundo de garantia, tá? O fundo de garantia. Beleza, vamos lá. Olha só, vamos falar fundo de garantia. Vamos falar primeiro do FGTS. Olha só, no caso do FGTS, o empregado doméstico tem direito a receber os depósitos do FGTS, um depósito num percentual de 8% da sua remuneração. É igual ao empregado convencional, 8% até o dia 7 do mês subsequente, ok? É igual ao empregado convencional. E o que é que muda, Diego? Muda no caso de dispensa por justa causa ou por culpa do empregador. O que muda é o seguinte, olha só, preste atenção. No caso do empregado convencional, se ele é dispensado sem justa causa, ou por exemplo, a despedida indireta do empregado nesse caso, o empregador é obrigado a pagar uma indenização compensatória de 40%, a famosa multa de 40% da FGTS. Isso é no caso do empregado comum. No caso do empregado convencional, no caso do empregado doméstico, é diferente. No caso do empregado doméstico, a multa de 40% não existe. Ela é substituída por uma outra indenização. Que indenização é essa, Diego? Preste atenção e anote. No caso do empregado doméstico, o empregador vai depositar mensalmente 8%, que é o depósito convencional de FGTS, mais 3,2% também mensalmente. Só que esses 3,2% só vai ser liberado para o empregado doméstico se ele for dispensado sem justa causa ou se houver despedida indireta. Ah, Diego, ele vai ficar pagando todo mês 8% mais 3,2%? Sim, todo mês isso. E se, por exemplo, o empregado doméstico pede demissão? Se o empregado doméstico pede demissão, aí nesse caso, meu querido amigo, não tem direito a sacar os 3,2% acumulados mensalmente. Aí o empregador é quem tem o direito de ficar com esse valor. Tá certo? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Essa é a diferença em relação ao FGTS. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Será que tem possibilidade? Vamos lá. Vamos supor que o professor Aras, ele tenha uma de suas casas. O salário de família não muda nada não, tá? É idêntico no caso do empregado doméstico. Olha só. No caso do empregado, vamos supor que o professor Aras, vou pegar esse exemplo aqui primeiro, ele tem, lógico, vários imóveis, não sei se vocês sabem disso, ele é um cara bem dotado de propriedades. Em uma dessas casas, ele colocou uma casa anexa para o caseiro. E o caseiro fica tomando conta da casa e fica lá o tempo inteiro dentro do terreno dele, naquela casa, naquela morada anexa à casa grande do professor Aras. Só que esse caseiro está lá, ó, há 15, 20 anos, a família dele lá. Será que o caseiro tem direito ao uso capião desse imóvel, já que essa posse aí do imóvel é mansa e pacífica e ultrapassou o prazo do uso capião?
Não, a Lei Complementar 150/2015, ela veda a possibilidade de um empregado doméstico ter qualquer direito real sobre a propriedade do empregador, qualquer direito real. Exatamente, perfeito, 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 exatamente. Ok? Beleza? Maravilha? Show de bola. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês. Olha só, nós tínhamos antigamente uma possibilidade de se fazer a penhora. Anote isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente tinha a possibilidade de fazer penhora de bem de família no caso de reclamação trabalhista movida por empregado doméstico. Ah, é, Diego? É. O empregador poderia perder a casa. Isso, o empregador, ele poderia perder a sua casa em caso de reclamação trabalhista movida por empregador doméstico. Só que, logicamente, a análise do caso concreto é que ia demandar a questão da penhora do bem de família. Falei a casa aqui só como um exemplo. Mas ele poderia perder qualquer bem de família em caso de reclamação trabalhista movida por empregado doméstico. Isso era uma exceção que a gente tinha a regra, porque a gente sabe que bem de família é empenhorável. E isso até carro pode perder, exatamente, exatamente. Só que agora, a Lei Complementar 150/2015, salvo engano, no artigo 46, quem puder, tiver com a lei aí, me ajuda. Presta atenção. Isso, beleza, Sula, beijo pra você, minha querida. Olha só que agora a Lei Complementar 150/2015 tirou essa exceção. A reclamação trabalhista movida por empregado doméstico agora vai para a regra. E dentro disso, artigo 46, obrigado, viu, Lívia? Só que agora vai para a regra. E como regra, em caso de reclamação trabalhista movida por empregado doméstico, não pode haver penhora de bem de família. Ok? Beleza? Maravilha? Show de bola. Gente, deixa eu dar um recado para vocês antes que eu esqueça, pelo amor de Deus, gente. Deixa eu dar esse recado para vocês. O curso Sejais tá com um lançamento agora do curso intensivo. Você que vai fazer o OAB agora, tá achando que não vai dar tempo? Só o fato de você estar aqui acompanhando essa transmissão já mostra que você tem sangue no olho suficiente para correr atrás dessa aprovação. Eu confio na sua preparação, na nossa preparação conjunta lá no curso Sejais, na família Sejais. Então eu tenho certeza que se você estiver junto com a gente tem possibilidade de conseguir a nossa aprovação. E não esquece, gente, olha só, o prazo para a inscrição já está acabando, viu? Você que ainda não fez a sua inscrição, toma cuidado, tá? Aliás, acho que já acabou 17 horas, não foi? Acho que acabou aí 17 horas o prazo. Presta atenção no detalhe que eu vou falar para vocês, tá? Quem só me confirma aí o prazo, acho que acabou 17 horas, foi isso? Isso, 17 horas, exatamente. Então, obrigado aí pela ajuda. Então, presta atenção. Você que já fez a inscrição, agora é só isso, beleza, exatamente, até as 17 horas. Deixa eu falar com vocês. O nosso curso Sejais está aqui, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Para não dizer que é conversa de pescador, olha aí. O nosso curso intensivo lá no Sejais, que começa no dia 20, tá por R$ 199. O que é isso, Diego? R$ 199? Exatamente. Isso é preço de estudante. É para estudante poder pagar, exatamente. Porque tem gente aí que cobra preço absurdo e não pensa no estudante. A família Sejais é diferente. Tá aí, a gente aí, você que está acompanhando todos os dias as nossas transmissões, tem professor aí o tempo inteiro junto com a gente fazendo as transmissões. Você tem a possibilidade de acompanhar a nossa família, a nossa equipe, para conhecer a nossa equipe e aderir ao nosso curso. Esse preço, eu vou lhe dizer, eu nunca vi o Sejais com preço desse. Não é conversa de Ricardo Eletro, não. Aqui realmente eu nunca vi esse preço, viu? Tá um preço assim muito bom e eu acho que vale a pena aderir, tá? E aí, inclusive, a gente está com o nosso curso extensivo acontecendo. Hoje terminou o módulo de Direito Administrativo do Mestre Arias. Aí o que é que eu aconselho a você? Amanhã já começa o módulo de Direito Empresarial do curso extensivo. Ah, Diego, mas você acha melhor eu comprar o intensivo ou o extensivo? Olha só. Lá no Sejais, se você compra o extensivo, você ganha o intensivo. Então você tem a possibilidade de estudar até o dia 20 a partir de amanhã já. Aí você pode comprar o extensivo, que está com preço muito bacana. Depois dá uma olhadinha no site. Você pode comprar o extensivo e já ganha o intensivo. Ou então, se você preferir, pode comprar já o intensivo, que está nesse preço aí, tá?
É aí, ó, Gesteira aí, quem conhece sabe, o mestre Gesteira tá aí. Uma hora dessa, sexta-feira, né, Gesteira com certeza tá tomando um vinho, né? Não tenho dúvida, tá? Valeu, meu querido Ramon, grande abraço para vocês, viu? Grande abraço. Gente, então eu queria mostrar a vocês essa mensagem, tá? Deixar aí para vocês essa aula sobre empregado doméstico. Muita coisa ainda dava pra gente falar, mas o tempo é curto, aperta a gente, chega uma hora que a gente não tem mais o tempo para falar nada, tá? Só queria pedir aqui que os colegas divulgassem aí o www.cursosejais.com.br para os colegas darem uma olhada, uma conferida no nosso curso intensivo, tá? Nosso curso intensivo vem com um módulo completo de ética com o mestre Martim Afonso, tá? Obrigado, viu, Silvaneide? Obrigado pelo carinho demais, viu? Quem puder aí colocar www.cursosejais.com.br, tá? Isso aí, beleza, doutora Queca, obrigado aí pelo carinho, viu? Colocou aí. Gente, eu queria divulgar também aqui as minhas redes sociais. Saudade também, viu, Regiane? Aparece lá pra gente bater um papo. Presta atenção, olha só. Queria divulgar as minhas redes sociais aqui pra você. O meu Instagram é @professor Diego Oliveira, tá? @professor Diego Oliveira. E o meu Periscope é @Diego Trabalho, tá certo? Então, gente, obrigado pelo carinho. Vou repetir, @professor Diego Oliveira e @Diego Trabalho. Gente, obrigado pelo carinho de coração. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, tão quanto eu. Acho difícil gostar desse bate-papo mais do que eu, mas tanto quanto eu, vocês podem ter gostado, tá? Então, muito obrigado pelo carinho de coração. Como o próprio mestre Arias diz, que o próprio Cristo abençoe vocês, tá bom? Um ótimo final de semana de muito estudo e muita dedicação. Volto logo pra gente bater um novo papo aqui no Periscope do Homem Direito. Um abraço e fiquem todos com Deus.